Vamos lá. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Esse joguinho só para mostrar, ó, esse livro Espírito Zen, lembra que eu fiquei procurando, Sim. Aham. né? Ele Alan Ó, o Espírito Kepler. Zen é um pastor que escreveu sobre o budismo, é um dos livros mais bonitos escritos sobre o budismo. E foi um pastor de forma despretensiosa, metódica, um livro fofucho, chama, ó lá, o nome dele é Alan, olha, eu pronuncio Waits, tá? Ó, Alan Watts, não sei, aí você conhece o nome dele, mas é lindo. Se vocês puderem, se vocês, é sobre o Zen budismo, é um tipo de budismo específico. Ó, um livro, ó, uma delícia. Magrinho. Joia. É, Obrigado, bro. Então tá. vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Então assim, mas na verdade para os que estão chegando agora é mais assim um bate-papo mesmo pra gente estar conversando, né? Falando algumas coisas, conversando sobre elas, que na maioria das vezes não dá para se conversar em aula, inclusive. Mas são coisas que acabam, vamos dizer assim, ter uma certa influência na nossa própria profissão, né? Algumas faculdades elas até têm, né? Como a PUC, é metodista, o Mackenzie, às vezes eles até têm assim algum aspecto mais de ensinos religiosos, né? E mas as outras não é algo que seja obrigatório, né? Então nós estamos assim realmente fazendo porque a gente gosta, né? Então, mas é um bate-papo mesmo, algo que realmente nós trocamos ideias, né? Tá? E hoje então nós vamos começar a falar do cristianismo, né? O cristianismo, apesar de ele ser muito popular no Ocidente, né, as raízes dele, né, são bem pouco conhecidas, né? Inclusive as próprias questões hermenêuticas, né? Porque as pessoas, na verdade, assim, como muitos outros aspectos religiosos, as pessoas são frequentadores, eles são fiéis, eles são, né, crentes, eles são adeptos, né? Eles não são estudiosos. Aí os estudos, na verdade, ficam para aquelas pessoas que estão mais no púlpito, que a gente fala, né? São os teólogos, né? São pessoas que pesquisam, ou muitas vezes as pessoas curiosas, mas vamos dizer assim, né? A estrutura, né? É, não poucos assim realmente se interessam por ela, né? Como se você de repente, eu até brinco às vezes, né? Eu tinha um amigo que ele era teólogo, quer dizer, ele fez teologia, tudo, né? E ele falava assim, né? Olha, você quer ver pessoas da igreja? Diz que vai ter milagre. Você não quer ver ninguém na igreja? Diz que vai estudar. É fácil assim. E isso não é só lá, né? Isso não é só no quase qualquer templo, né? As pessoas vão para conforto mesmo, as pessoas vão para sei lá, buscar realmente essa paz, ou que ela não consegue muitas vezes fora, então ele busca, né, nesse conforto, né? E aí você vai ter vários estudiosos, dependendo do referencial que você pegar, eles vão dar uma explicação para esse fenômeno sagrado, tá? Ou a experiência religiosa, né? Aí vai depender bastante. Então, assim, então o que nós vamos falar, ou estar conversando, né, é realmente sobre a questão do cristianismo. Boa parte das vezes o cristianismo histórico, né, para que a gente possa aí equacionar essa forma como a gente fez com o budismo, como nós fizemos com o hinduísmo, né? Então é as coisas assim mais de estrutura, tá? Mas como o cristianismo ele é algo nosso, né? Ele é algo que nos pertence. É bem interessante, né? Porque assim, se você fala algo do outro, não importa. Você pode falar que o Buda era gordo, por exemplo, que ele era mal-humorado, né? Lógico que não falamos isso, mas estou falando, né? Que você pode falar isso, isso não ecoa em nós, né? Mas quando você fala do cristianismo, isso ecoa. E é bem interessante, né? Porque assim, há uma outra, um outro olhar, né, sobre aquilo, tá? E a sensação que algumas pessoas têm quando você fala ou questiona algumas coisas é como se você quisesse meio que desestruturá-la, né? Quebrar a fé delas. E não é isso, né? A questão da busca histórica, dos ensinamentos históricos, eles tendem a muitas vezes
depende para quem, claro, né? Até fortalecer realmente a estrutura da fé da pessoa, tá? Então, assim, quando a coisa ecoa, né? Quando ela faz eco, e por que eu busco determinado aspecto religioso, né? Pelo eco que ele me faz, né? Então, assim, é bem interessante porque teve uma vez que, só para dar um exemplo, uma vez um aluno falou assim, né? Mas eu não entendo por que as pessoas não acreditam, por exemplo, em Cristo, né? Eu falei assim, você acredita no Ganesha? Ele quem? Eu falei, não, vai, Krishna. Ele falou, Krishna? Eu falei, lá da Índia, né? Um dos deuses da Índia. Tal. Ele disse, não. Eu falei, então é a mesma coisa. Não há diferença quanto a isso. Né? É o quanto de afeto que você detém, né? Ou você proporciona, Você é familiar né? também, né? Sim, então, né? Então fica muito mais fácil, fica muito mais tranquilo. E também, logicamente, para o indiano é a mesma coisa, tá? Eu não estou dizendo que para eles é diferente, não. Isso em cada aspecto religioso, né? Mas eu estou falando isso para vocês porque nós vamos estar falando de algo que ecoa em nós, né? Que nos atravessa. Você pode, de repente, não acreditar, você pode não ter uma fé, mas ele nos atravessou, né? E 99% ou 97% aqui da sala vai ser cristão. Você pode ter até uma denominação diferenciada, né? Mas você acaba sendo cristão, né? A não ser que você realmente, né, buscou aí talvez um islamismo, um judaísmo mais ortodoxo, aí sim você vai ter, né? Ou um candomblé, por exemplo, né? Mas aí você sai um pouco dessa, ou o zoroastrismo, aí você sai dessa questão, né, vamos dizer assim, da configuração que nós somos atravessados. Oi? O Heriberto, ele estava falando que o Heriberto, ele era um dos adeptos do zoroastrismo, a família dele. Sim. É bem pequeno, né, na verdade, né? É, Ela foi uma das maiores sim, civilizações da do Pérsia. Império Persa. Sim. E ela declinou. É, Ela é muito importante pela influência dela no judaísmo e depois no cristianismo. A gente vai falar sobre isso. não, não, vamos falar assim, né? Inclusive, hoje a gente não tem, né? Depois que o Islã chegou lá, infelizmente, os sujeitos que assumiram, né? Acabaram detonando as múmias, fizeram um monte de coisa lá que realmente é muito complicado, né? Em termos históricos, assim, meio que você quebra, vai meio que apagando a história, tá? Então a gente vai falar, na verdade, do cristianismo, né? Eu vou falar algumas coisas, né? Assim, aí o Charles também vai entrando aí também na conversa, vai falando também como nós fazemos, tá? É o zoroastrismo, tá? É uma religião do Asura Mastra, ou do Asura Madras, que Asuras, inclusive na Índia, são os demônios, né? Entre aspas. No zoroastrismo é diferente, né? Lá os Asuras, né, são os deuses e os Devas são os demônios. Foi uma inversão, porque é bem interessante esse estudo da inversão do nome, né? Acredita que o pessoal são do mesmo lugar, só que por algum motivo inverteram os nomes, talvez por causa da linguagem, da pronúncia. É bem interessante, né? O Asura Mazda, o Aura Mazda, e depende da tradução que você pegar. Mas que religião praticavam os mesopotâmicos, Então, fenícios, esse então, povo? religiões diversas. Religiões diversas, depende do local que você pegar, né? Por Da exemplo, época, a época, né? Por exemplo, dinastia que a se isso. virava. Porque na verdade, boa parte das vezes, a religião que se colocava era daquele cara que se empossou e ganhou várias guerras. Por exemplo, o Hammurabi, né, que era um da Babilônia, por exemplo, né, rei da Babilônia, que ele escreveu o Código de Hammurabi, teoricamente, né? Mas pelo menos deixou algumas coisas. É, eles então impõem a sua religião, né? Impõem a sua fé. Né? Quer dizer, e muitas vezes eles não se importam que os outros também tenham as fés. Então você vai ter pequenos locais que têm fés diferentes, porém, vamos dizer assim, acoplada àquela fé maior.
né? Então você teve os judeus uma época, por exemplo, você teve a Babilônia, é, e é bem interessante porque você tem sempre brigas internas desses lugares, né? Porque assim, um deles que mais brigou foram os judeus, né? Por causa da questão do Deus único, da questão realmente da iconoclastia, né? Dessa questão da imposição, por exemplo. Mas os próprios judeus, por exemplo, no início, né? Você tem as questões assim, que eles eram também politeístas, né? Javé era só mais um deus das tribos, que foi, na verdade, é, adotada pelo Davi, por exemplo, né? Que naquelas tribos, tem um livro que chama As Tribos de Javé, por exemplo, que ele vai destrinchar um pouco isso, né? Essa questão realmente da escolha de um deus mais tribal, de um guerreiro, né? Porque não dá para ter um deus bonzinho, né, gente? Se tiver um deus bonzinho. Né? Ó, um livro que indicar para vocês sobre o Leozinho aqui, só para se chama, o livro é interessante, ó, Deus, uma biografia. A historinha ele faz uma análise histórica sobre Jack a Miles, história é do isso? Deus. Por isso que eu vejo muito o Leozinho também. Tá ótimo, tá aí. A gente vai entrar assim um pouco mais nessa. Legal. Como Deus foi sendo interpretado por diferentes épocas, tá bom? E como como ele deixou de ser mais um entre muitos e se tornou o Deus emanista. É, é, tem aquele autor também, como é que ele chama lá, o que tem que a gente estava conversando, Charles, é o não, o Boterro, Boterro não. Como é que ele chama? É Jean Boterro mesmo, né? Que é o Nascimento de Deus. Não é isso, Boterro, né? Nascimento de Deus, acho que ele tem lá também. O Nascimento de nossa, esse livro, gente, é fantástico. Quem puder, de verdade, o Boterro. Ele é um livro assim. Ele fala isso que você está me perguntando. Ah, Tá? Isso que eu tava te falando é quem fala e quem também explica é o Boterro. Tá? Jean Boterro. Isso foi uma biografia autorizada, né, Léo? Aí a gente vai ter que discutir de outra forma, né? Foi boa a piada. Boa moral. foi. Foi. Então vai lá. Então vai lá, Charles. Então começa aí, vai. Já que você fez a piadinha Infame. infame, Vamos lá. né? Infame. Sim, Alanis, Alanis, o professor mandou para vocês um arquivo sobre o. Lembra aquele comparativo que eu fiz entre o hinduísmo e o cristianismo, eu e o Leozinho? Eu mandei para vocês agora um budismo e um cristianismo. O cristianismo é a mesma coisa, mudei a estrutura do lado. Então, vai explicar o que é o divino para um, o que ele espera na vida após-morte, quem é o Salvador, quem é o Fundador. Que é para ser bem didático, na verdade, tá bom? Legal. Beleza? Antes de eu e o Leozinho já conversando aqui, queria indicar para vocês esse livro aqui, lindíssimo, pouquíssimo conhecido, chamado Os Ensinamentos Essenciais de Jesus. Né? Círculo do Livro, esse é antigo, hein? Aluninhos, é uma Anthony, questão. o que, Esse bro? livro, né? Levanta um pouquinho, por favor. Lógico, Anthony Duncan. Tá. tá bom? É um livro e ele é um livro pouco conhecido, aluninhos. Ele fala, e aqui só é Jesus falando. Sabe qual é o trabalho do cara? Ele pega cada evangelho, os canônicos e os apócrifos, e ele pega só Jesus, não é alguém falando dele. Ah, não, mas não sei o que. Não, não, não. É só ele. E aí o cara compara, gente. É impressionante que é pouco conhecido. Se vocês puderem, deve estar barato no sebo. Leia esse livro. É uma pepita. Vocês vão ver como vocês vão ouvir Jesus de outra forma. Porque, Ai, meu assim, Deus, dá vontade de comprar todos esses livros. aí, ele Vai anotando. vive aqui em casa. O problema é ter tempo pra ver. Entendeu? Vale a pena. Eu falo que quem viver lerá. É isso, É, é não é legal. verá, é Quem sabe verá. você tá sem tempo, né, Léo? Vou dar essa introduçãozinha pra vocês, tá bom? Vale a pena, assim, vale muito legal, tá ok? O Léo falou pra gente começar então o cristianismo agora. Vamos lá então, falar sobre o cristianismo. Você quer começar sobre o cristianismo histórico, ouvindo o vídeo que você comentando lá? Assim, Pode ser. cristianismo primitivo, né? Sim, sim. A gente pode, a gente vai falando. Aí nós vamos falando, né? É, Eu fiz uma foto pra vocês. Vai lá, Léo. vai. Pode falar. O Léo falou pra mim outro dia, acho que eu falei. Eu falei, Léo, você fala mesmo, cara. Você manja bastante. Pra caramba. Manda bala, fala não fica com. Cuidado com a linguagem que é muito da religião. É. Vejo pecado em você.
É. Olha, É nem aquela não. coisa, para com isso que eu quero levar o senhor pro céu. Boa. Vai lá. Olha isso, eu quero dizer uma É. coisa pra vocês, eu queria muito mostrar pra vocês, antes de começar essa introdução do cristianismo. Olha, esse slide aqui, ó. Isso aqui eu gosto de fazer em grupo, assim, no grupo grande, assim, que é calma. Ó, vocês estão vendo a imagem, Luninho? Calma. Peraí, tá Tá, carregando. tá chegando. Atenção, direito autoral público, viu? Ó, essa aqui eu escolhi a dedo, Léo, pra não dar problema. Vocês estão vendo já? Eu demoro pra ver, tá? Ah, tô. Estamos. Estão vendo? Sim. Quem são esses homens? Vocês conhecem, Luninho? Léo, alguém se arrisca? Paulo, Cadê o ele tá em Igor? algum lugar? Essa eu O trouxe apóstolo pro Igor Paulo aí. ou não? Apóstolo Paulo? Em É. algum lugar ele tem? Parece, mas não é aqui. Mas tá perto. Quem são? Vocês sabem? Não. Chutem alguém aí. Tem. Esse aí não. Quer ver? Agora eu vou mostrar uma outra imagem, Lulinhas. Legal, hein? Quem são? É o John Wayne? Não. Não, ele tá. Não, ele tá falando pelo. Jones. É, Indiana Jones, o Sherlock Holmes, Zorro, Popeye, Papai Noel. Papai Noel. Isso. E Quem aí? é o do meio aqui com charuto, com a lupa? É o? Sherlock Holmes. Falamos dele na aula. Sherlock Sherlock Holmes. Holmes. E esse aqui com a espada de preto? É o Zorro. É o É o Zorro. 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 E esse aqui, Lulinhas, com o cachimbo, que é a música. Esse aí é o maconheiro. É. E esse rapaz aqui de vermelho? Espinafre. Esse daí é o comunista. E Comunista. esse primeiro aqui, Drácula e Indiana Jones, né? Isso. Agora eu vou mostrar de novo pra vocês. Quem são esses caras? Tem uma coisa? O segundo é o Conde Drácula. Santa O Claus. Empalador. Santa Isso. Claus. Ó, primeiro cara, Coronel Fawcett, foi o homem que inspirou Indiana Jones e morreu no Brasil. Morreu no Brasil em uma missão da floresta. Segundo homem, Vlad Tepes, inspirou o Conde Vlad, Drácula. Drácula. Ele tinha o hábito de empalar os inimigos. Sabe o que empalar? Ele pegava uma lança e ficava pelo ano e saia pela boca dos Não. inimigos. Um meiguinho ele. Terceiro Muito. homem, Joaquim Murrieta, que inspirou um ladrão, não era um ladrão, um rebelde contra o psiquiatra, um bandido contra o Estado, que era famoso por ser astuto. As pessoas chamavam ele de a raposa, ele Zorro, Ah. né? Morreu decapitado. Joseph Bell, médico, legista, que trabalhou com a polícia, inspirou Sherlock Holmes. Olha lá, inspirou House também, a Max me lembrou. Esse aqui, se não me engano, é Frank Figels o nome dele, inspirou o pai. Tá bom? É uma possível foto dele, essa é a única foto que eu tenho certeza. Esse último é o São Nicolau, que inspirou o Papai Noel. Que não era nada bonzinho. Vejam, alunos, todos foram homens. Vejam, todos. Um era aventureiro, o outro era um rei sanguinário, o outro era um ladrão astuto, rebelde, o outro era um médico legista, tinha um bom raciocínio cognitivo, ajudava a polícia a resolver tudo. O outro era um cara forte que trabalhava no bar, falava que ia ser marinheiro, e o outro era um santo, um pai da igreja, que dizia que auxiliava as crianças, para a igreja católica é o protetor das crianças. Aluninhos, como esses homens aqui se tornaram esses personagens? Pergunto pra vocês acham que o Coronel Fawcett pegava um chicote e com um chicote só ele resolvia todos os problemas? Vocês acham? Vocês acham que o Drácula, Vlad Tepes, ele virava morcego de verdade e tomava sangue? Vocês acham que o Sherlock Holmes, o médico, usava uma roupa de caça-raposa na rua? Vocês acham que o Zorro, sozinho com uma espada, vencia um exército? O Murrieta? Vocês acham que o Popeye usava espinafre e ficava forte? Vocês acham Leozinho que já o deu a Santa- dica, hein? Vocês acham que o Santa Claus, aluninhos, ele tinha um carro mágico que ficava voando com rena? Aluninhos, essa é a nossa primeira aula. Como Jesus, aluninhos, se tornou Deus. Como um rabino judeu foi transformado em Deus. Se ele é ou não, não é a questão. Nós vamos, inclusive eu e o Léo, nós vamos narrar de como ele foi, como ele é interpretado por católicos, ortodoxos e evangélicos, como Deus. Aqui não é se ele é ou não, mas eu quero que vocês entendam. Olhe, primeira coisa que vocês percebem nesse Jesus,
Qual que é a diferença do Cristo pro homem, para a possível reconstrução histórica? Primeira coisa que o Antônio, que é pastor, falou na sala de aula. A cor da Isso. pele, né? Provavelmente ele não tinha o coração pra fora. Eu acho que você tem uma fotografia disso. Ele não usava essa roupa romana, branca e vermelha. Nem o Buda, tá? Aquela roupa do Buda também é fake, tá? O Buda não usava aquela roupa. Tá? Aquela roupa é uma roupa grega, por causa do tráfico de arte grego com a Índia. Nem o Buda, nem Jesus se vestiu desse jeito. Isso é coisa da arte tardia que os representou. Então a minha meta com o Leozinho é primeiro explicar sobre o possível cristianismo primitivo, para depois entrar no catolicismo, igreja ortodoxa, cristão reformado. Inclusive, quando os sujeitos eram crucificados, eles eram crucificados nus, justamente para poder envergonhá-los. Isso era um objetivo, né? E claro que isso foi interessante, porque, né, as coisas que nós temos, né, principalmente nos crucifixos, Jesus está com um pano na frente que parece uma fralda, né? Então é verdade, né? E eles eram nus justamente para humilhá-los, né? Porque assim era a questão da vergonha, a questão na verdade que outra coisa que não sei se vocês devem saber, que também não era pela mão, porque senão pela mão rasga, né? Isso já foi provado. A crucificação se dava pelo pulso, né? Então, e é bem interessante porque assim, porque a maioria das pessoas que têm os estigmas, eles apresentam, né, na verdade, na mão. É bem interessante, né? Tem o filme O Estigma, não sei se vocês já assistiram. O padre questiona isso, na verdade, né? Lá. Ele percebe, por exemplo, porque a menina não tem na mão, ela tem no pulso, né? O estigma dela aparece no pulso, né? Mais plausível, né? Então isso foi uma das coisas que ele ficou assim no filme Estigma, que ele ficou muito assim impressionado, até porque na verdade ela não era uma cristã, né? E ele ficou mais impressionado ainda, porque para eles os estigmas só apareciam nas pessoas religiosas, né? Mas é bem interessante o filme, eu acho que vale a pena assistir. Ele é um pouco antigo, mas vale a pena assistir, até pela questão dos estigmas mesmo, tá? Então é bem interessante. Tem algumas coisas que elas foram sendo, na verdade, faladas, né? Sendo explicadas, sendo ditas, por exemplo, e acabaram. A tradição acabou se tornando história, se a gente pode dizer assim, né? Uma coisa mais tradicional, uma coisa que era falada na época, e acabou então se tornando. Isso aí é comum em aspectos religiosos, tá? Até porque as pessoas não se preocupam muito com os fatos históricos, elas se preocupam bem mais com a questão realmente sagrada, né? Ele não vai ficar questionando algumas coisas porque não o interessa. O que interessa é a biografia sagrada do sujeito, né? Aquilo que ele realmente fez e tal, e o que ele desenvolveu, né? E o que a gente sabe, por exemplo, aquilo que eu coloquei para vocês lá, que alguns deram risada, né? Que Jesus nasceu 6 anos antes dele mesmo. Mas é verdade, né? Dentro da cronologia, né? Quando ele nasceu, quem dominava ele era Herodes o Grande, né? E é bem interessante isso, né? Aí você vai perguntar para alguns teólogos, né? E eles vão dizer, olha, foi erro de cálculo, né? E os historiadores sabem, por exemplo, que isso foi uma forma, e aí que eu digo, né? Que eu acho que não, isso é uma opinião minha, por favor, né? Eu acho que o que Jesus fez foi um rompimento, né, entre o Novo e o Antigo Testamento. Porque assim, Jesus não veio destruir as leis, né? Primeiro que ele não obedecia essas leis. Eu acho muito doido isso, né? Ele não veio destruir as leis, né? Mas aí ele não respeitou as coisas de sábado, ele não fez as situações dos ritos judaicos, mesmo sendo judeu, né? Porque ele era a parte, né? Então é bem interessante, porque assim, e eu acho que talvez a questão dessa coisa de querer empurrar Jesus, né? Ou querer trazer o Novo Testamento, empurrando Jesus dentro do Antigo Testamento, né? Eu vejo como um rompimento mesmo, né? Assim, a teoria do Novo Testamento com a do Antigo. Não deveriam ter feito essa mescla para tentar agradar os judeus. Eu não sei se você sabe, mas é mais ou menos isso,
né, trazer os judeus para a questão cristã, você tinha que trazê-los de alguma forma. Você tinha que dar um certo, vamos dizer, seria mais ou menos isso, né? Com o tempo você percebe que seria mais ou menos isso. Mas há esse rompimento, né? Eu costumo brincar e digo assim, né? A mesma coisa, por exemplo, que o Aristóteles ter sido discípulo de Platão, só que assim, ele em nenhum momento trabalhou com as teorias de Platão. Ele rompeu com Platão totalmente, né? Seria mais ou menos isso, né? Há um rompimento. Jefferson, né, escreveu um pouco Escreveu no chat, sim. escreveu no 7. O meu chat tá com problema, não consigo ver. Você consegue, Bro Leon? Ele falou de uma questão religiosa, né? Que ele veio cumprir a lei, né? Depende de que lei que você está falando, né? Aí vamos discutir que tipo de lei que se fala, né? Ou que tipo de lei que você pensa. Porque as leis da época não eram as leis nossas, por exemplo, né? E por exemplo, essas questões que nós temos hoje, né? Elas são bem diferentes da que tinha-se na época. Inclusive o próprio Jesus, por exemplo, na época que ele chegou, né? Ah, os judeus estavam dominados pelos romanos. Aí você já tem uma questão bastante séria, né? Você tinha várias divisões dentro do judaísmo, né? Você tinha os fariseus, você tinha os saduceus, você tinha os essênios, você tinha outros grupos, né? Você tinha aquele grupo mais radical, os zelotas, né? Isso, isso. Você tem os macabeus, né? Que as poucas pessoas conhecem a história dos macabeus, né? Que eles foram os revolucionários, na verdade, também, Macabeu quer dizer né? martelo. Martelo, né? Esses caras que Isso. é o Então, martelo. eram martelos, martelos. E eles, na verdade, insuflavam, né? Eles não obedeciam. Inclusive, teve morte de vários macabenianos, né? Numa colina. Então, assim, Jesus. Barrabás era um deles? Do quê? Ou ele era muitas pessoas suspeitam que Barrabás fosse um zelota. Ele possivelmente. Era um zelota, possivelmente. Um dos, né? Porque o Pedro também, porque o Pedro ele andava com uma adaga. E só os zelotas, os romanos não gostavam que servos andassem armados. Para andar armado é porque eles não matam. Sim. Pedro provavelmente, junto com Barrabás, é uma hipótese, né? Sem Professor, informação. Eles possivelmente eram zelotas. pode falar? Excelente pergunta. Pode, por favor, Jefferson. Então, segundo a história, Judas, ele era um zelota junto também com Barrabás. Sim. E o fato dele trair Jesus é porque o reino que ele acredita que Jesus está pregando seria o reino físico, enquanto Cristo está pregando um reino espiritual. Então, isso causa a frustração dele no Evangelho de Cristo e faz com que ele entregasse Cristo pelas 30 moedas e assim se inicia o ato da traição. E Cristo é crucificado exatamente por pregar esse reino dos céus e ele não se intitulou o rei dos judeus, mas as pessoas já o consideravam como o rei dos judeus, mesmo sem o conhecimento dos romanos. O que causa uma certa inveja de uns, ira de outros e um certo não saber quem de fato ele é entre o principal escalão dos judeus, seus principais mestres. Tanto é que um deles, que é Nicodemos, vai ter com Jesus no meio da madrugada, porque ninguém podia saber que Nicodemos estava indo até Jesus. Então ele vai, no meio da madrugada, conversar com Jesus e perguntar: quem és tu? E aí ele vai dizer: olha, eu vim te oferecer, Nicodemos, um novo nascimento. E aí eles começam o diálogo de João capítulo 3. Então, é que assim, é que você. Oi, fala. Fala, o Não, Charles. por favor. Não, pode falar. Pode falar. Não, eu ia falar assim, Jefferson, que eu sou muito simpático com essa interpretação. Eu também, mas. Sobre o Judas ter empurrado Jesus para essa tentação, porque ele interpretava que o reino era algo. Eu só vou mudar o termo, assim, da minha perspectiva, que fosse algo literal. Ele entendeu que ia acontecer como, inclusive, as escrituras e a grande sociedade explicavam.
Sim. apareceram exércitos de anjos carregando espada de fogo, e o céu ia abrir, e de certa forma imaginário, isso não está muito claro, mas assim, eles esperavam que isso fosse acontecer. Quando Jesus vem fazer um ensinamento, você amar o inimigo, isso provavelmente deixava os zelotes um pouco para ver aquele que é a libertação, o cara não pode amar o inimigo. Então, os ensinamentos, então provavelmente o Judas quis dar um empurrãozinho. Curiosamente, é muito provável que o Judas fosse o cara que mais ele acreditou tanto nisso, que ele empurrou. Ele falou, vamos lá, Jesus, agora é a hora que você vai cadê a espada de fogo e os anjos? E aí não aconteceu. E aí Judas, quando ele viu o que ele tinha feito, pelo que nós sabemos da tradução, embora seja um pouco mora que nós podemos deduzir que ele acabou cometendo suicídio, ele não suportou, né? E eu gosto dessa interpretação. Sobre a interpretação de quem ele era, que se não precisa renovar em todos os tempos. Aí é uma discussão hermenêutica mais complexa. Ele está falando de uma ressurreição literal, como cristão acredita, uma coisa. É uma ressurreição poética, outra coisa. E aí, bonito da religião, o Karnal fala isso, Jefferson, que é um signo aberto. Ele está aberto, não é todos os próprios evangélicos, católicos, ortodoxos, são cristãos, conseguem interpretar passagens de forma distinta, porque tem a dimensão dos protestantes, eles valorizam, né? Eu só sou crítico dos literalistas. Eu já tinha um livro de autobiografia, eu acho isso ridículo. Eu acho que isso é a própria prática diversa da religião mostra que isso é pouco provável. Mas que há uma hermenêutica, uma interpretação. E eu gosto muito dessa interpretação, acho bem interessante do Judas Jefferson. E essa tradição que você liberou, eu sei que não foi da sua cabeça, você leu, pesquisou, parabéns. Eu sou, essa motivação que você dá, nós nunca saberemos com certeza, mas eu acho muito Sim. Léo, perdão, te interrompi. Não interrompeu não. Como você tem, por exemplo, aqueles autores, né? Aqueles autores que diz que isso o próprio Judas é uma interpolação posterior nos evangelhos, né? Para dar, na verdade, essa coisa do traidor, né? E se você pegar todos os aspectos, por exemplo, boa parte dos aspectos religiosos, sagrados, ele sempre vai ter alguém do contra. Ele sempre vai ter alguém que vai fazer alguma coisa para prejudicar, né? Então, quer dizer, tem alguns autores que comentam, né? Se baseando inclusive nos evangelhos mesmo, né? Nos evangelhos, nos primeiros evangelhos, por exemplo, que seria de Marcos, né? E algumas, o Didaquê, por exemplo, né? Que são textos mais antigos, mais primitivos do que as novas literaturas que surgiram após 80, que seriam o Evangelho de Lucas, né, o texto de Mateus, né, até mesmo você pegando um pouco a Paulo, porque Paulo também não fala de Judas. Então, assim, eles acham que são... só para vocês, estou falando isso de forma histórica para vocês, tá? Acredita-se que isso daí foram interpolações posteriores para tentar, assim, sacralizar, né, essa imagem. Como você, por exemplo, a questão de Maria, a questão de José, né? Quer dizer, então você não tem, por exemplo, uma Mariolatria em Paulo, ou uma Mariolatria, né? Em Marcos, por exemplo. Não tem, por quê? Porque são textos muito mais antigos, né? Que na verdade não foram captados posteriormente pelos folclores existentes, tá? Então existem algumas críticas, existem algumas interpolações, existem algumas explicações, né? Até muitas vezes se baseando até nos apócrifos mesmo, né? Claro que os apócrifos têm coisas bem legais, mas tem também textos que não, né, não dá para levar isso em consideração, porque são... Léo, do pré-imaginário cristão, o que antecedeu? Sim, pode falar. Como que o cristianismo ele aparece, em que momento Jesus aparece e por que Jesus como ele comentou, como ele possibilitou a interpretação futura que talvez ele fosse o Messias e que ele fosse Deus, veja, Deus, Messias, não necessariamente nas mesmas coisas, tá? Isso vai ser uma interpretação posterior. Antes disso, eu quero fazer um experimento psicológico. Quem me responde essa história? Vou contar uma historinha aqui. Ó, uma vez tinha um menino, aluninhos, que ele não estudava, ele ia muito mal na escola. Não estudava, ele ia muito mal na escola. E aí a professora falava, menino, você tem que estudar. Aquela professora, eu não preciso estudar para ser um grande homem. E
E aí, um dia, essa professora, anos depois, ela estava com 90 anos, ela estava no hospital, no leito de morte. Um cara foi limpar o hospital, o cara sem querer com a, com a vassoura, ele desliga o equipamento. Essa mulher começa a passar mal, ela tá com dor, vem pro médico, e o médico salva essa mulher. Quando essa mulher olha pro médico, chutem quem era o médico. Mano, nenhum. Ninguém. Não. Quem era o médico, gente? O Amédico eu não sei, agora o faxineiro eu sei quem era. Sem preconceito, mas. Vejam, ó, vejam como não é o aluno. Eu induzi vocês ao narrar que o aluno era o cara que não estudou. O cara que não estudou, tadinho, nem se formou, sofreu pra caramba. Não era ele. Eu induzi vocês a acharem que o médico era o aluno. Eu falei em algum momento que o médico era aluno, Insinuou. mas vocês fecharam a história. Sim. Vocês vão entender, olha. Romantizamos a coisa. Isso, bastante. Isso, a própria estrutura do Velho Testamento, os cristãos já deram um gato. Se você pegar o texto dos judeus, não é assim. No texto cristão está escrito Deus é rei. No texto judeu, no texto cristão está Deus é rei na madeira. Esse acréscimo bobo que o cristão fala, não, põe madeira ali, isso ele põe para você olhar o texto e falar, Jesus é Deus. Por causa da cruz. Ou, por exemplo, colocar o Daniel no final das escrituras do Velho Testamento, para parecer que o Daniel que faz a profecia, que o Cristo é o que o Daniel profetizou. Sendo que o Daniel nem profeta é para os judeus, é um poeta. Poeta menor para alguns. Então, o que eu quero dizer para vocês, não é quem está certo ou quem está errado. Estou dizendo que os cristãos montaram também o Cristo de um jeito, e aí aqui vamos dar os devidos direitos aos católicos, que foram os caras que montaram. Sim. Tá? Do jeito como nós o Sim. entendemos hoje. Foram os católicos. Recitar versículo no início. Cuidado, isso pode ser uma armadilha. Quando eles montam, é lógico que os textos já pré-existiam, mas quando eles já montam para induzir vocês a acharem que o médico é um menino. Pode ser que o médico fosse um menino? Sim. Pode ser que. O que eu quero dizer para vocês é que Pode ser que seja um faxineiro. É porque Pode. ele veio cumprir a lei? Sim, isso é uma interpretação cristã, tá certinho. O cristão acredita que Jesus veio cumprir a lei do Velho Testamento. Só que eu quero mostrar para vocês por que os judeus não acreditam nisso. Não é porque eles eram burros, ignorantes, porque eles achavam que os judeus, que o Jesus queriam. Não. É porque eles achavam que Jesus não cumpriu o necessário para ser Messias. É por esse simples motivo que o povo do livro falou, não, Jesus não cumpriu. Por isso ele não é o Messias. Então, aluninhos, só vocês conhecerem outras visões. Mas o Jefferson está corretíssimo na interpretação dele cristã. Ficou mudo, pro. Ele? Congelou tudo. Eu acho que Travou o o Charles. Charles foi travado. Foi. Então, professor, tem um texto de Isaías 53 que ele fala exatamente sobre a profecia da crucificação. No seu versículo 5, ele vai dizer assim: 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esse versículo ele é como se fosse uma profecia sobre a crucificação de Cristo. Tá. Isso que eu ia falar. O livro de Mas Isaías. veja só, Jefferson, tá certo. Os cristãos interpretam dessa forma. Mas os judeus não. Isso, De forma alguma. não é sobre isso. Isso aí é bobagem. Eu vou falar isso pra você. Deus fala, vou ter um filho. Os cristãos dizem, é com Jesus. Porque quando ele fala pro Davi, vou ter um filho por Jesus. Os cristãos falam, é Jesus. Os judeus dizem, é o Salomão. Tá Você bom. tá certíssimo, Jefferson. O Jefferson está correto, viu, amigos? Sobre a interpretação do cristianismo, quando eles leem Isaías, a ideia é que Isaías profetizou Cristo. Mas eu quero só que vocês vejam, amigos, que há outras possibilidades interpretativas. Que talvez a forma como o texto foi colocado faça a gente ter a impressão que o texto profetizava alguma coisa que não. E outra coisa. Isso não é manipulação?
Não, Então chama isso assim, chama o padre chama o problema do atirador mesmo. O atirador mesmo, ele dá um tiro na parede, volta e volta. Ele não acerta. O que o, aconteceu com os judeus, eles consultaram algo em volta. Isso é é. manipulação. Olha, você Não é, gente? vamos chamar de outra. Forma de manipulação. Ó, a grande questão, na verdade, também é qual tradução você está lendo, né? Essa é a grande questão. Se você pegar, por exemplo, aquela passagem de Jonathan com Davi e pegar as novas traduções, eles traduzem como amizade. E você pega o hebraico diz que era um grande amor que eles tinham. E nada, fala absolutamente nada de amizade. Então, o que acontece? A grande questão são as traduções, são as interpretações, né, que se tem das traduções, né? Então, assim, dentro da interpretação cristã, sim. Dentro da interpretação cristã, sim, né? Você tem essa questão, né? Mas quando você, por exemplo, pega dentro de uma interpretação judaica, por exemplo, você não tem essa interpretação. Ele vai estar falando, na verdade, de outras possibilidades, né? É como você pegar, por exemplo, e falar que Isaías falou da queda de Lúcifer, né? Naquela passagem que ele fala da estrela da manhã, que traduziram depois como Lúcifer. E ele estava falando, na verdade, né, do rei da época da Babilônia, né? Então, não necessariamente tinha nada a ver isso, não tinha nada a ver na verdade. Vamos falar, Jefferson, por que eu estou tornando isso explícito, Leozinho? Como a gente vai falar do pré-cristianismo, como que a mentalidade judaica, tá bom? Ela deu origem a Lumínios, ao que seria o cristianismo. E aí a Lumínios tem várias interpretações, tragam todas, o Jefferson está corretíssimo no viés interpretativo cristão. E assim, eu quero só mostrar para vocês que isso foi produzido. Viés interpretativo cristão, cristão em qual sentido? Cristão evangélico, cristão católico? Cristão no sentido amplo, aqui no sentido amplo, tanto católicos, ortodoxos como evangélicos concordam Com você. com viés interpretativo. Isso, por exemplo, com Isaías, com a Isso. profecia. E quem começou isso foi a Igreja Católica. Quem montou a Bíblia foi a Igreja Católica. Então, Isso a gente não pode. exatamente, quem montou a Bíblia foi a Igreja Católica. O Isso. melhor livro da Bíblia é o livro de Abacuque. Sim. E Então, segundo eles mesmos, né, ali fala da não adoração de ídolo, né? Então, por que eles inseriram esse livro de Abacuque na Bíblia, sendo eles adeptos da adoração de ídolos? A gente vê que eles não adoram ídolos, né? Eles veneram. É que eles não adoram. Quem adora o questão de adoração, O Thiago. mas uma questão de idolatria, de imagem. Então, eles não idolatram também, mas eles veneram a imagem. Existe até uma Bíblia, né, que é a NTLH, que é o que mais se aproxima do português falado, é um português falado na linguagem de hoje. Então, que é ruim, né? Tentam aproximar de uma linguagem mais. Essa daí é internacional. Essa daí é a pior. Essa daí é da Ave Maria. Com a tradução piores. Mas aí você distorce o texto. Mas o texto ele sofre dele. Você vê, ó, Thiago, Deus manda fazer no Igual o Jesus fazia, O que é NTLH? Desculpe. É o internacional. siglas. é a NVI, né? Agora, quer ver como tem esse. É que eu só não Quer ver como entendo, tem esse. eu só não entendo o motivo da Igreja Católica ter colocado Por causa dos santos. a partir do versículo 18 a gente vê um texto bem curto, né? Onde eles questionam que valor tem o ídolo. O ídolo Sim. Então, mas. não podem falar. Sim. Thiago, você só clicar. Doutrinação.
Sua voz não saiu, Charles. Hã? Sua voz não tá saindo. Ah, minha voz não tá saindo? Tá, tá tô saindo, ouvindo. sim. Eu tô ouvindo. Não tá ouvindo? Eu tô ouvindo, sim. Tá ouvindo, Thiago? Tô ouvindo. Estou Ah, ouvindo boa. também. Tá bom. Mas- Isso, então assim, meninos, ó, uma coisa que vai Tá. ser legal, deixa eu mostrar pra Agora vocês, sim. aqui, o grupo inclusive da religião e da psicologia da religião, a gente conhecia as diferentes práticas religiosas e a visão que os homens produzem, não é falar quem tá certo ou quem tá errado. Lógico, ele vai mostrar a opinião da história, a opinião das doutrinas religiosas diferentes, mas olha que interessante, Thiago, quando Deus manda o Salomão, quando Deus manda falar, quando Deus pede para construir o trono de Salomão ou da aliança, elas são enfeitadas com imagens. Quando Deus pede para fazer a serpente, uma serpente para que as pessoas toquem a serpente, é uma imagem. Veja, a imagem não é proibida. O problema é o que você está correto, Thiago. Para o cristão, o problema está na adoração da imagem. Isso está errado, está certíssimo. O católico, pode até ser que um católico na sua prática mundana, ele adora a imagem. Só que está errado. Porque a imagem do católico, ela não recebe atria, ela não recebe idolatria, ela recebe dúlia, ela recebe veneração e respeito. É como você ter uma foto do professor Charles na sua casa. Não sou eu. O católico, ele sabe que não sou eu. Você só vai olhar para a foto e falar, pô, você é meu professor descabelado. Você vai ter um carinho como meu professor. Não Até sou porque, eu. salvo engano, algumas passagens, acho que em Salmos, eu lembro aqui mais ou menos, que é uma passagem onde é dito que nós somos deuses, né? A única diferença Nós sois entre deuses. nós, Isso. exatamente, a única diferença entre nós, Deus, e o Deus Supremo, o Deus Celestial, é que nós, seres humanos, somos mortais. Criaturas. E ele é o único, e ele é o criador. Criador. Pro Cristo, vocês estão me ouvindo bem, amigos? Tá tudo Sim. bem? Sim. Tudo bem. Acho que 5 minutos Então tá só. Vai certo. cair, tá? 5 minutos. Ok. A Bom, gente faz tudo outra. lindo, amigos. Tudo lindo. Então, professor, né, nessa parte Animal. Perguntem. nessa parte que a Bíblia vai falar vós sois deuses, ela nos traz como diminutivo e coloca Deus como acima, ser superior, ser supremo. E nós, a teologia nos explica que nós temos duas linhas temporais: a Cromos, que é a que nós estamos, e a outra linha, que é a que Deus está. E ele é assentado em cima dessa linha. Então, 1000 dias para ele são como um dia como 1000 são como um, e nós temos uma linha a seguir, que também aí já é uma questão mais do cristão. Alguns cristãos também se divertem, que é entre predestinação e livre-arbítrio, que também é uma Ah, discussão. boa. Boa. Outra, grande boa, que nós Jefferson. temos O Lucas vai também. falar sobre isso. E por favor, vocês, ó, quem Voltamos. todo mundo aí? Quase. Elisete Aquino, hein, Léo? Oi? Verdade, alguém de São Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, olha lá, Elisete Aquino, ó. Adoro São Tomás de Aquino. Só gente importante aqui, é só. Só gente grande. Suzane, ó, uma honra, né? Professores, Tô aqui, manda bala, manda bala. só para deixar claro aqui que eu não estou fazendo nenhum tipo de juízo com relação Não, à super Igreja bem, estamos Católica adorando que eu participo. e as cristãos, só os protestantes, né? No caso, não tenho nenhum tipo de objeção aqui com relação à crença de cada um. Foi só um Isso, questionamento com base naquilo que o professor falou, que a Bíblia ela está através da Igreja Católica, né? O motivo pelo qual foi introduzido aquele texto, mas eu não tenho absolutamente nenhuma objeção, sim, nenhuma rejeição. Eu acho que até
essa conversa que se tem aqui é mais no sentido do estudo e É, não com a defesa de de fé. crença. Exatamente. Isso mesmo. É Aqui isso tu vai que compartilhar, e só deixar claro, até para esclarecer, bom feedback, Jefferson. O Jefferson Thiago, tá falando, Thiago. Thiago, que quando nós falamos da Igreja Católica, a questão da Igreja Católica, a importância dela na organização dos textos, veja que o Lutero mesmo, no primeiro momento, ele não queria romper com isso. Ele achava que, por isso que eu chamo, você pode ver que eu não chamo de protestante, eu chamo de cristão protestante. O cristão, ele queria reformar a igreja, ele falou, olha, a Igreja Católica foi por um caminho que está errado. E ele fez defesa sobre isso. Não, a Igreja Católica como um motor cristão inicial, isso aí, por muito tempo ser cristão era ser católico. A não ser que nós levemos em consideração, e vou falar sobre isso, lembra de falar sobre isso, Thiago, os gnósticos cristãos. Inclusive a primeira cruzada, o primeiro massacre, um genocídio para algumas pessoas. O primeiro foi a Igreja Católica que ela causou o grupo gnóstico, ela massacrou o grupo gnóstico. Então, assim, por favor, viu, quando eu digo isso, é só pela importância histórica que ela teve, pro bem ou pro que é ruim, pode questionar, e até na. Por favor, Léo, fala. Não, pode falar. Não, e depois adotou várias práticas deles, né, que eu acho interessante, né? Porque assim, na época né, e as pessoas repetem essas práticas, eles não sabem que muitas vezes as práticas são na verdade de outros pensamentos, porque como a gente comentou no início, era tradição e se torna escritura, né? Como a questão do batismo, por exemplo, né? O batismo na verdade não foi uma invenção cristã, né? O batismo na verdade era uma coisa bastante antiga, né? Que várias religiões que eles chamavam de pagãs faziam também, né? O próprio judaísmo, por exemplo, tinha alguns sacerdotes, os separatistas, que faziam os batismos de prosélitos, que era tentar trazer as pessoas, né? O João Batista, por exemplo, foi um proselitista, né? Nato, né? E ele tentou trazer vários das pessoas, inclusive o próprio Jesus, que ele batizou. Depois é que você fez uma nova configuração para o batismo, né? Mas o batismo até então era de algo que não era cristão, né? Que não tinha a ver com o cristianismo em si, né? Até porque Jesus em si não batizou ninguém, né? Sim, também a questão da própria também da própria hóstia, né? Então são coisas que eram pode falar. São os pais da igreja, né? Sim, 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 Mesmo os sim, pais da igreja, Lulinho, sim. eles contam pra gente que práticas similares àqueles É efetuados bem legal, eu acho bem legal. Eu adoro os pais da igreja. sendo um problema teológico, Sim. entendeu? Eu acho que Os professores conhecem os arautos do Evangelho aqui na Serra? Pessoal que domina a Serra aqui? sim, eu já ouvi falar deles. São católicos. São os católicos. São arautos do Evangelho de Nossa Senhora de Fátima. Sim, são católicos. São católicos. Não são? Não. Os arautos não são. A Igreja Católica não os reconhece. Ah, tá. Altos são católicos fora da lei. Tá. Sim. Tá. Tudo bem. Desculpa, gente, eu perdi tudo que vocês falaram. Passou um porcaria de uma moto aqui, perdão. De ônibus, Eu perguntei se os professores conhecem os arautos do Evangelho. Aquelas pessoas que andam com uma roupa, uma corrente. uma roupa como se fosse uma roupa marrom, assim, na rua. Isso, eles vivem aqui na região da Serra. E eles têm muitas propriedades aqui também, eles são muito ricos, né? Eles Na são as verdade, práticas bem Olha. contrárias. Oi? na verdade, Não, não, eu não entendi o que ela falou. na verdade, teve a gente entende, e cheguei a ver, a conhecer uma pessoa que a mãe enviou esse filho pra viver, porque eles vivem em confinamento e vivem em celibato lá. E eu tive um jardineiro que trabalhou para eles também, eles pediam pro jardineiro ir para dentro dos estabelecimentos deles, do patrimônio, dos imóveis que eles têm, com roupas de manga comprida. Só que ali é separado, são só homens e só Homens e mulheres. mulheres. Isso. Aí eu também não percebi muito bem o motivo pelo qual o jardineiro, que é homem, ter que ir de camisa de manga comprida quando Sim. de repente é calor. Então o que acontece rapidamente é que eles
fazem, não fazem, mas o que eles pedem é para a pessoa se abdicar de tudo que ela tem, de todo o patrimônio que essa pessoa tem, e reverter em favor deles e vai ter uma vida de celibato ali, uma vida no mundo fechado deles. Eles só saem dali para ir ao supermercado, eles têm um método de se falarem, que eles só conseguem, eles têm, por exemplo, um WhatsApp que é só deles, um aplicativo só deles, ou seja, eles só se comunicam entre eles, na televisão, por isso eles vivem no meio do mato. Sim. Vocês já ouviram falar do Amish? Não é diferente. Os Amish. Não é diferente. Eles só se separaram da questão e fizeram um grupo. Os Amish é a mesma coisa. Se separaram dos batistas, ou dos anabatistas, eu não me lembro muito bem, e fizeram uma congregação. Você tem Mormons, por exemplo, que vivem do século XV. Apesar do Joseph Smith, né, ser do século XIX. Mas assim, são divisões. São... Cidade não é Salt Lake City, Tem. que é só de Mormon? Isso. O Charles também conhece? Sim. Então você tem essas divisões, tem essas separações, né? Boa parte das vezes é quando a pessoa não concorda. Isso é muito comum no humano, né? O humano, ele não concorda com determinada situação, ele vai lá e monta dele, da forma que ele acredita que é, né? E assim, da mesma forma que um acredita, o outro ele vai acreditar também. E ele faz essas interpretações, né? Vamos dizer assim, fala assim, não, os sujeitos estão errados, eu vou seguir isso daqui, né? E ele aí monta, né? Se vocês lerem alguma coisa dos Amish, por exemplo, ou dos puritanos, que surgiu no século XVI, se eu não me engano, me corrijam aí, tem até uma Bíblia puritana, né? Que era assim, era um pessoal que realmente se colocavam como puritanos e todo o restante, eles abdicavam na verdade, de armas, eles se abdicavam de tomar vinho, eles viviam confinados, né? Você tinha toda essa... Não, é Amish. É Amish. Eu acho que se escreve assim, ó. É Amish. A-M-I-S-H. Isso, Amish, tá? É bem legal. É SH? S-H. Tá, obrigado. Então vai ser assim, ó. Então só vamos corrigir. Tá. É bem bacana porque assim, eles vivem realmente assim numa sociedade também bastante, só casam entre eles, né? Dificilmente eles saem. Eles não gostam, eles não Tecnologia. eles não têm tecnologia, eles não gostam, aí se você fala assim, mas expressão de médico, então, aí eles mandam muitas vezes alguns escolhidos, né, para estudar fora, né? Mas assim, eles não gostam muito porque tende a não voltar. Tá? Tende a não voltar, né? Então eles não gostam muito, né? Mas eles têm toda aquela questão deles, né? E é assim, e é a interpretação realmente, né? E assim, e não importa qual teoria que a gente pegue, são cristãos, né? Então, cristão depende do que a gente chama de cristão, né? Porque assim, ser cristão, eu costumo brincar, e é uma brincadeira, mas Jesus não deu carteirinha para ninguém. Então, se eu sou ateu e falo que sou cristão, eu sou cristão. É autoanunciação, né? É autodeclaração. Então, eles acham que eles são cristãos, né? E os outros não são. Só para vocês terem uma ideia, né? Sim, eles acreditam e é bem interessante. Se quem puder ler alguma coisa, né? Então, é isso que eu estou dizendo. Se você pegar os espíritas também acreditam que Jesus é o Messias, né? Os mormons também acreditam. O Testemunho de Jeová acredita que Jesus é o Messias. Ninguém questiona isso. É isso que eu estou dizendo, né? Então, essa questão da questão de ser alguma coisa ou não, né, é uma autoproclamação, tá? É só nesse sentido que eu estou dizendo. Os Amish, você pega, por exemplo, os puritanos, como eu comentei, né, que depois de um tempo eles acabaram, eles surgiram na Inglaterra com todo o fervor. Eles influenciaram na época muito, muito o rei inglês, né, os puritanos. Queriam realmente transformar assim a Inglaterra. A Inglaterra para eles seria o sonho do Calvino, né? Transformar ali a Inglaterra na terra de Deus, que era também o pensamento do Agostinho quando ele escreveu a Cidade de Deus, né? Transformar esse local, por exemplo,
numa terra santa, de verdade, tá? Os puritanos. E eles também se davam como cristãos, né? É isso que eu estou falando, né? Então, assim, depende bastante da interpretação, né? Do que é realmente a questão do ser cristão. Até porque, como a gente comentou, é ser hinduísta, né? O que é ser hinduísta? Hinduísmo é um guarda-chuva que vai caber um monte de coisas ali embaixo. O cristão não é muito diferente. Você tem um cristianismo gnóstico, né? Você tem um cristianismo, por exemplo... Teve algum aluno, eu não vi quem foi, gente, o meu tá travando, não sei vocês, tá caindo, meu. Às vezes desaparecem aqui, voltam. Algum coleguinha escreveu. Desculpa. Ninguém falou alguma coisa, pode falar, por favor. Eu acho que é só ruído, pô. Não, teve uma hora que eu queria falar dos arautos, né? Que Sim. as pessoas têm uma impressão de que a igreja não se divide, né? Que não se Sim. separa, mas dentro do mesmo pacote ela se divide, né? Olha. Os arautos do evangelho, eles não concordam com algumas coisas e montaram lá o grupo. Sim, perfeito, é isso. Todo mundo chama de católico, mas Sim. Sim, mas assim, eles... Cês, olha, Até hoje, Lisete, os franciscanos, a ordem dos franciscanos, nem a Suma Teológica do Santo Tomás de Aquino com restrições. Porque os franciscanos, eles seguem um cara chamado São Boaventura, que ele era, a tensão entre o Santo Tomás de Aquino era tão grande, dizem as anedotas, sabe torcida organizada, já o Corinthians e o Palmeiras, que eles entram por lados diferentes do estádio. Quando o São Boaventura e o Santo Tomás de Aquino, os dominicanos e franciscanos se cruzavam, eles entravam por lados diferentes. Então é curiosa essa anedota, e eu acredito que ela tem verdade, porque o que acontece? Os franciscanos defendiam que a fé é pela emoção. A fé é emoção. Não é que não tinha razão, mas a razão, até porque os franciscanos vão originar grandes pensadores. Mas assim, aluninhos, para o Santo Tomás de Aquino, a razão ela era uma espécie, ela estava assim, com uma subordinação mais fraca à razão. Então, assim, era a fé, os franciscanos tinham uma subordinação maior da razão pela fé. Enquanto o Santo Tomás de Aquino não via uma subordinação tão aguda. A razão também era uma via válida. Então, eles entravam, alunos, por portas diferentes para não se cruzar. Olha a atenção, sabe o que a Igreja Católica fez, alunos? Fofoca. legal, né? Os santos católicos são colocados Legal, né? um de frente pro outro no Vaticano. Fizeram São Boaventura e Santo Tomás de Aquino um de frente pro outro. Com toda a eternidade. Eu não sei segurar o cara do outro. Piada. Mas só pra reforçar o que ele falou, o Jefferson falou, o Thiago, como as dimensões interpretativas, elas existem várias. E por isso que é bom te conhecer, conhecer qual olhar, Sim. né? Ó, deixa eu só ver o Elisete, que é uma coisa interessante, né? Porque assim, como eu falei, né? É denominação. Só quero fazer um comparativo nessa questão, que você falou assim, né? Quer dizer, teoricamente eles não deveriam ser mais chamados de católico, mas eles são. E eles muitas vezes. E eles se proclamam católico. Né? Da mesma forma que um umbandista diz que é espírita. Ele não é espírita. Ele é umbandista. Ele é candomblessista. Né? Que não tem nada a ver com o espiritismo que surgiu na França. Mas assim, o sujeito, ele acaba, na verdade, como eu falei, auto se proclamando. É isso que eu comentei. Então é autoproclamação. Protestantes, evangélicos, Sim. tem várias denominações. Sim. Todo mundo fala evangélico. Isso. O Testemunho de Jeová, por exemplo, o Testemunho de Jeová, ele surgiu em 1920, pelo Rutherford, tá? A Casa da Vigília, né? Se alguém for aí, Testemunho de Jeová, é a Casa da Vigília, e eles têm uma questão peculiar, tá? Eles não acreditam que Jesus é Deus, ponto. Eles acreditam que Jesus é o Messias, sim. Messias, sim. Deus, não, porque Deus não pode ter filhos. Essa é porque eles estão muito mais próximos do pensamento judeu e islâmico, né? Porque no Islã, por exemplo, seria uma ofensa você dizer a qualquer momento que Deus teria filhos, né? Deus é inominável, Deus tem 99 atributos, né? Deus não pode, não tem como ter filho, né? Vamos dizer assim, tá? Então, nesse sentido, o Testemunho de Jeová, eles estão muito próximos do Antigo Testamento, né? Perto dos judeus nesse sentido, e perto dos islâmicos nesse sentido também,
né? Eles não acreditam, eles não têm Jesus como Deus. Eles têm Jesus como Messias, né? Da mesma forma, por exemplo, que os espíritas. Eles não têm Jesus como Deus, mas como Messias. Foi um Messias, por exemplo, que veio ensinar a humanidade. Isso, irmão maior, isso, bem por aí, tá? Então você tem as denominações. E o Rutherford é bem interessante a história dos Testemunhos de Jeová, porque foi uma briga também entre ele lá e um outro amigo, porque eles mudaram os nomes. O cara morre, acabou, né? Não, quem fica faz o que bem quer, né? Então o cara mudou o nome, né? Mas as intrigas, elas existem em todos os lugares, tá? E isso é uma coisa muito comum no humano, gente. Não existe. Isso a gente vê nas teorias filosóficas, psicológicas, né? Isso é humano, né? Oi? As interpretações. Sim, sim, porque nós somos humanos, né? E cada humano ele tem uma forma, né, de interpretar. Né? Se talvez nós estivéssemos na Índia, por exemplo, nesse momento a gente estaria discutindo o hinduísmo de uma forma mais, vamos dizer assim, né? Mais estruturada. Se cada um tem um jeito de se dispor, né? Que o professor Charles estava falando hoje, mas Sim, cada um é uma coisa. Então a interpretação também sim. vai. Salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, né? Ele, no caso. Por que ele se denominou o pior dos pecadores? Ou seja, existe alguma coisa oculta na vida de Paulo que fez Tem, acreditar, né? Porque a tem. gente não vê na trajetória de Paulo, nós não conseguimos verificar, ou seja, ele dizia que quem casou muito bem, mas quem estava solteiro que permanecesse, ou seja, que o solteiro era melhor estar solteiro do que casado, e ele também não teve uma vida amorosa, afetiva, né? E daí ele se declara sendo o pior dos pecadores. Então, Então, talvez há uma fofoca, não sei se você vai gostar, né? Não seria pelo passado dele até? Por ele ter Não. sido Então, Eu não quero saber, não, professor. não, então, Brincadeira, professor. então, tem uma, bom, a gente vai precisar começar a discutir o que é de Paulo e o que não é de Paulo, porque eu não sei se vocês sabem, mas várias cartas não são de Paulo, aquilo foi só cópias, né? É, nome, várias, acho que ele tem 3K. Isso aí isso na teologia é prática comum, né? São 3 cartas, eu acho que é dele, o restante foi, né? Inclusive em Filipenses ele chama a atenção dizendo aquela carta que vocês receberam não era minha. Quase bem dizer isso. Tem uma passagem no texto que diz assim, né? O que o meu corpo quer, ou que o meu corpo deseja, né? A minha alma não pode. É uma interpretação mais ou menos assim. Alguns acreditam, tá? Que ele era homoafetivo. Quem? Paulo, eu falei em uma aula isso, tá? Tem uma teoria, sim. falou pronto, já está ofendendo a minha fé. Hum, Mas assim, foi o que eu consegui extrair foi, mas é isso mesmo. toda a carta de Paulo, foi o que eu Sim, consegui mais ou menos extrair. Só que daí a gente tem também, eu não sei quem, mas a gente tem o Jefferson, sim, então, O Max tava zoando. você sabe qual a questão, não, eu entendi que era brincadeira, eu só coloquei, que eu acho que na hora, né, que eu escrevi aquele texto, eu achei antecipado da minha parte olha, escrevido aquilo. Até porque eu acho que todo mundo que tá aqui nesse grupo é justamente por isso, pra gente abrir nossa mente, olha, conhecer religiões novas, conhecer a, Conhecimento. a grande, Opinião do. a grande questão que eu percebo, que eu vejo,
né? Não, era só isso Não, a minha não, dúvida aqui. Se eu era o único a não, ver com tem isso, sim. Não, existe teses, inclusive, sobre isso, tá? E o pessoal do LGBTQ lá, muitas vezes pega no pé do pessoal por causa disso. A grande questão é que nós, seres humanos, né? Pronto, agora o professor tá falando aquele pessoal do LGBT, tá também caçoando agora. É... Então, então assim, o... nós, seres humanos, o que acontece conosco? Nós tendemos a julgar as pessoas, né? Não pelo que a pessoa é, vamos dizer assim, né? Não a pessoa enquanto pessoa. Nós temos nós somos acostumados a julgar as pessoas pela questão sexual dela, né? Então, assim, independente de se Paulo era ou não, ou se, sei lá, se Davi era ou não, se Davi podia ser bi, por exemplo. É bem possível que ele fosse bissexual, não tinha problema nenhum, né? Né? Você pegar lá os gregos, por exemplo, todos os grandes, Pagãos, os, samurais, os, era comum isso. sim, os grandes. Só entre homens, mas tá? é claro, tá claro que a igreja condena Ah, não, então, isso, vamos lá, então. homossexualismo. Isso é Sim, claro. sim, isso é claro, né? Por quê? Porque é moral, né? Porque é uma coisa moral, na verdade, é uma coisa possivelmente de estrutura da própria igreja, né? Porque a gente não vê, por exemplo, esse tipo de condenação tão explícita, né? O Paulo diz dele, por exemplo, né? O que o meu corpo deseja, por exemplo, né? A minha alma não quer, né? Mas ele tá, Professor, pode falar. a carta de Paulo aos Coríntios, Melhor ele, capa. Aos ele Coríntios é a melhor. condena a prática homoafetiva. Sim, porque Ele diz que não herdarão o reino dos céus. sim, né? Ele, Como ele, é, o, ele é o principal que prega sobre esses deveres e leis morais que sim, já vem do judeu, lá sim. do Antigo Testamento. Só que o Antigo tá bom. Só que vocês vão. Várias acontecem, a homossexualidade, inclusive, era entre eles. Sim, eu. A condenação vem dos que condenam. É mais ou menos isso, né? Eu acho que o desejo vem de quem condena. Né? Eu acho que quando você tem tanto desejo que você exala. E quando você. Reprimido, né? E você... Então, porque quando você exala, você tem que reprimir. Né? Então, tudo que é muito assim. É muito forte. Isso eu estou falando de um viés mais psicanalítico, né? Quando é muito forte, quando ele é muito intenso, né? O que você tem que fazer? Você tem que fazer uma barreira para que isso não venha à tona, para que isso não exale. Isso, para que isso não exale. E aí então o que eu faço, né? Eu tento bloquear isso de alguma forma, né? E a forma seria, por exemplo, sei lá, o recalque. Eu tentaria fazer com que essa situação ela se invertesse, né? Então eu passo a pregar, né, um moralismo, por exemplo, que você muitas vezes não tem, Não, né? exatamente como o Jefferson disse, o próprio Hipocrisia. Paulo, ele adverte acerca das questões da homossexualidade, né? Se a gente analisar se a gente faz a leitura dos livros dele, a gente, eu particularmente chego num contexto final que me leva a pensar, não estou dizendo que seja, e isso também pouco A importa, hipótese, possibilidade. é uma hipótese exatamente de que quando ele se autodeclara como sendo o pior dos pecadores, talvez esse seja um motivo, mas pode não ser. Você sabe, boa, Jefferson, só o Thiago e o Jefferson, uma coisa que eu gostei muito do Nietzsche também. Galerinha, o Nietzsche, que é um filósofo que eu gosto muito, ele fala assim, que a cultura é um mecanismo de decadência, que a cultura foi caindo. E ele fala, eu sou o mais decadente dos decadentes. Então, Nietzsche, por que ele é o mais decadente dos decadentes? Porque ele percebeu a decadência. Enquanto os outros eram decadentes, mas ainda não sabiam. Então, assim, quando Nietzsche conversa com os fariseus, eu acho que ele fala assim, fala para os sacerdotes assim, olha, vocês têm a chave, mas não deixam que as pessoas entrem. Aí o cara fala assim, não, mas eu sei o que é. Aí ele fala, pior que isso. Quer dizer, eu tenho a impressão que é um recurso estilístico do Paulo. Eu acho que aí ele tem razão. Uma, porque ele era perseguidor dos cristãos. Acho a possibilidade, a hipótese, talvez até de uma homoafetividade, acho assim viável,
E eu quis até ajudar a entender muita coisa. É a formação reativa, aquela famosa brincadeira, né? Atrás de todo canibal, atrás de todo vegetariano, é um grande canibal. Então, assim, essa reação dele tão aguda, o isolamento dele que chama atenção, né? Isso poderia explicar muita coisa na hora da compreensão do texto. Mas me parece também um recurso estilístico. Tipo, eu, como escritor, o pior de todos, eu reconheço. Então, me parece que todos os textos, o Nietzsche, que era filho de pastor, realmente era filho de pastor, né? De família de tradição nietzschista, Também, né? Quem? Jung. O Jung Ah, sim. também, boa. Não tinha muita coisa que fazer no passado, né? Não, não tinha, gente. Não tinha. Você não tinha faculdade de direito, né? Você não tinha faculdade de medicina. Você tinha uma outra faculdade de medicina. O Freud mesmo, por exemplo, né? Ou ele fazia direito ou medicina. Não tinha muita outra coisa. Ele não tinha muito pique para ser filósofo, por exemplo. Então, Mas eu vou falar uma coisa aqui com o coração aberto pra vocês. Vocês sabem que eu estudei com padre, né? Já contei isso pra vocês. você foi coroinha. Vocês brincando, 80% dos meus amigos que eram padres eram homossexuais. E uma vez eles Você perguntaram falou, pra é mim, verdade. o professor meu falou assim, qual a porcentagem? Daí, Charles, eu falei, 60%. Ele falou, baixo. E são os melhores padres que eu conheci. Ô, Charles, e aquela. Porque pro catolicismo e pro legalismo católico não é ser gay, mas o ato, né? Que aí a gente pode concordar ou não, né? Eu particularmente até discordo, tá bom? Mas assim, eles acreditam nisso. Desculpa, Léo, eu interrompi. Não, aquela que você falou que você lá pro. Você estava conversando com um deles, e aí você falou que queria. O que você queria estudar mais? O que ele falou pra você? Verdade, eu falei pro professor meu assim, padre, tomei lição de moral do padre. Falei assim pra ele, ai professor, eu quero agora fazer Ficou mudo. teologia. Ou ficou mudo? Ah, Filosofia, os 2 primeiros anos eram iguais, filosofia. E aí eu fui pra filo, aí eu falei, quero terminar a teologia. Eu falei, Charles, chega de estudar, chega de teologia, você precisa de teologia. Lição de moral. não, você não vai pra teologia, não, você vai pra orgia, né? É, isso é. E eu sou cristão reformado, mas tenho grande respeito pelo Papa. Inclusive a Bíblia ensina que nós temos que respeitar os líderes religiosos cristãos sob o comando de Deus. Então eu tenho grande respeito à educação Sabe quem tem um trabalho de psicologia, gente? o antecessor, aquele que renunciou, Ratzinger. ele de fato eu penso que não verificou muito erro, e preferiu se retirar. E o Papa Francisco que vem tentando reformar Tem muitos católicos que gostam dele, sabe? bastante políticos, né? Tem muito, eu falei que eu adoro ele também. Tem muitos católicos que gostam, né? Falam que não gostam dele, falam que ele é. Eu adoro, eu adoro essas coisas. Eu já falei pra ele, Tem cristão reformado que não se importa com aí que eu geralmente eu escuto outra palavra. Eu questiono a respeito do respeito que se deve àquele líder religioso, que no caso é o Papa, que são os grandes estudiosos, né? Que são os Nossa, a formação deles é absurda, gente. É, Eles eu são respeito. Muito legal. Sim, Vamos lá no News. vamos. Tá bom, é professor que pode Eu. Professor, sobre falar ser o principal dos pecadores, como eu posso explicar da maneira. Vou explicar de uma maneira menos cristã possível. É porque, assim, sabendo ele da verdade, ele se autocondenou por tudo aquilo que ele fez no passado e se sentiu indigno de ser salvo, de ter a salvação descrita por Cristo. Então ele se diz, eu não posso ser salvo pelas minhas próprias mãos e pelas minhas próprias forças, a não ser aquele que foi pendurado no madeiro. Ele sim tem a salvação que pode me libertar a mim
e a todos os outros, mesmo eu sendo o principal dos pecadores. E aí, todos Parecido estão... com Nietzsche. É a mesma tradição que eu Isso. penso do Nietzsche. Tipo, eu sou mais decadente dos decadentes, porque eu sei, é que nem você falou, eu falo, que eu falei Paulo, ele falou, eu sei, por isso que eu sou pior. Porque eu fazia Vamos isso alugar a ignorância, né? indigno. Não é E eu isso? não posso me auto-salvar. É como uma E a questão leitura, disso. e a leitura é a mesma leitura da tradução que o professor, inclusive, falou que é a pior tradução que tem, que é a NTLH, né? A NVI. Ou seja, tudo acaba, o objetivo último é ele se autoproclamar como sendo o pior dos pecadores. Né? Sim, sim, sim. Eu gosto mais da Almeida. A minha tradução preferida é Almeida. É que a... Tudo, É, o Jefferson, tudo acaba, tudo, o objetivo último é exatamente esse, né? Que ele diz que de todos, ele é o pior dos pecadores. Ou seja, qualquer das traduções a gente vai chegar nesse denominador comum. Isso porque também ele... É o sentido está preservado, é isso que o Thiago está falando. Embora tenha uma todas as colocação, uma traduções, o estrutura. sentido está preservado. Sim, sim. É que O que também nem sempre acontece, viu, Nuninho? A gente vai falar um pouquinho sobre alguns lapsos de tradução e alguns buracos, lacunas, que nós chamamos de erro de copista. E a gente vai falar, por exemplo, o erro de copista é um deles, né? Que algumas pessoas chamam de sono de copista. Que é tipo, o cara dormiu e... Eu falei aqui mesmo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é bem interessante. Mas tá muito bom. até porque os livros não eram como é hoje, né, gente? Os caras, né? Você, para obter um livro, por exemplo, nem um livro, pra você ter um pergaminho, né? O cara demorava muito tempo para escrever. E assim mesmo eram os copistas analfabetos, né? Ou instrumentais. Eles não sabiam que estavam copiando, né? E quando você pega aquela passagem do Apocalipse, por exemplo, que diz assim, hein, quem acrescentar um ponto aqui, não sei o que, vai acontecer tal coisa, por seja, é porque alguém fazia. Ninguém vai dizer algo que você não consiga fazer, né? Você não vai ter uma lei bíblica lá dos 613 mandamentos dizendo que é proibido ao homem voar, porque o homem não voa, o sujeito não voa, né? Então as leis elas são dadas e são postas aquilo que é possível fazer, né? Ou se é que está fazendo já, ou impossível, né? Porque o Antigo Testamento ele é praticamente impossível de se colocar em prática. Ah, não, sim. Ele Os 613 mandamentos, sim. tem lei no Antigo Testamento até para ejaculação involuntária. Sim, são as ejaculações para como é que... Só os chineses, só o único povo igual ao povo hebreu. O homem quando Nietzsche ejacula fala- dormindo. Isso, tem regra pra tudo, até pras fezes. Nas fezes. Sim. Tá certíssimo, tem regra pra tudo. Você começa a criar uma série de regras pra tudo a vida. É porque... Pode falar, Charles, vai lá. Não, por quê? Você fala. Vai lá, vai lá. Não, porque o Léo fala. Não, pode falar. É porque, na verdade, assim, os judeus eles estavam cercados por outros povos. Então, eles tinham que criar leis diferentes. E porque eles acreditavam que era o povo eleito. Então, se eles são eleitos, eles são diferentes. Já começa por aí, né? Então, os 613 mandamentos que se tem, né, no Antigo Testamento, pelo menos é isso que o Maimônides diz, né? Ele é do século X, se eu não me engano, 11. Acho que é do século X, 11. Início do século 11. O Maimônides, na verdade, foi um dos grandes rabinos, foi um dos grandes filósofos judeus, né? Assim, eu gosto bastante do trabalho dele, né? Então, os 613 mandamentos é uma maneira de se diferenciar do todo, né? Então, assim, tudo que tinha no outro, eles condenavam e não faziam. Então, assim, se você pegar uma proibição, né? Que são as proibições, as quase 300 e poucas proibições, que é os não farás, né? Você vai ver que os povos circunvizinhos faziam. Então, assim, quem gostava de tatuagem, não era tatuagem como a gente tem hoje, tá? Mas eram marcas no corpo, eram os egípcios. Então, você proíbe. Ah, quem comia determinada comida? Ah, os babilônios. Então, você proíbe. Então, você vai proibindo aquilo que os outros fazem, para que você fique realmente, assim, totalmente distante de qualquer povo, de qualquer situação, né? Então, essa é uma das formas que se vê, por exemplo, na verdade, o Código Civil Judaico, né, daquela época, né, da época que ele foi, não que ele foi proposto, até porque as leis judaicas elas foram um crescente. A Bíblia não foi escrita assim de uma hora para outra, né? Tem textos do Antigo tem textos do Antigo Testamento que vieram 200 anos antes da era cristã, tá? Tem outros que
Na verdade, se questiona a questão, por exemplo, de vários livros, a posição dos livros, na verdade, né? Até se algum escritor ou outro não escreveu, pode falar. Mesmo porque ele não tem uma ordem, né? Não, não. Não é a mesma ordem, né, que a Bíblia hebraica, por exemplo. Até porque o, na verdade, se você for ler o Gênesis, por exemplo, está no lugar errado. Ele não pode ser o primeiro livro, né? Até por causa da construção histórica dele. Você percebe claramente isso. Então, você não tem um Isaías só. Você tem 3 ou 4 Isaías, devido ao tempo, né, que se tem de Isaías, por exemplo, né? Isso aí são questões teológicas, né? Pode falar, o Charles, o que você está falando aí? Oi? O que foi? Nossa, o meu... Porque os primeiros, assim, uma coisa que é interessante é assim, no Velho Testamento, muitas vezes nós temos a impressão, por exemplo, que os primeiros, Gênesis, por exemplo, foi o primeiro livro, e aí os outros foram sendo escritos. Não, não. Esses livros, a ordem cronológica da história não é a ordem da produção dos textos. Existem textos que vieram depois, com tradições que são mais, inclusive no Velho Testamento, há tradições distintas sobre isso. Nós temos a tradição eloísta, javista, quer dizer, nós temos uma interpretação sacerdotal, nós temos uma interpretação aí, talvez que nós chamamos de interpretação, vou dar um nome aqui informal, talvez quando ele era uma figura tribal. Então, assim, há diferentes tradições de interpretar isso. Então, quando ela é construída, você colocar o Gênesis no começo, é para dar a noção de começo do livro. Uhum. Que é linear, né? Não ocorreu dessa forma. Que é aquela questão linear, né? Você tem a construção, você tem a formação, você tem o meio que vai melhorar e depois você tem o final que vai vir a igreja de Jerusalém, né? Cercada de ouro, aquela coisa toda. Você dá uma linearidade pro texto, né? Que o Eles receberam também as influências das religiões. Por exemplo, o cristão reformado critica muito, veja só, a primeira coisa é a latinização. Veja que a igreja católica, o grande São Jerônimo, né, que tentava também que os outros tinham, que chamavam o Agostinho de aquele africaninho. Isso mesmo. São Jerônimo, Alunis, ele fez a Vulgata, a Bíblia em latim. Vejam, tá? Muitos protestantes questionam e falam que nessa transposição para a língua latina, muita coisa se perdeu. Uma famosa interpretação é dos cornos, que todo mundo vai retratar o Moisés com chifres, né, que são luz, mas foi uma tradução ali que deu um tom, uma tradução. Os reformados procuram grego, existe um grego específico, né? Então, principalmente para os outros. Quando você vai estudar textos antigos em outras línguas, quando ele vê composto, que é hebraico, que é o nosso idioma hebraico. Porque não é, né? Tem hoje uma reconstrução. Muito. Então, alunos, esses estudos, os textos, eles fazem parte do processo hermenêutico. Por isso que nós, entender como cada época produziu esse texto, nós temos duas criações. Uma com água, uma com pouca água. Agora, isso a gente vai falar mais do judaísmo. Quando a gente começar a contar um pouco da história do judaísmo. Eu acho importante entender, né, Léo? Como que esse período pré-cristão, pré-influência grega, a ideia de corpo e alma são coisas distintas. Os católicos têm, por isso que a alma vai para o purgatório, né? Os protestantes, não, peraí, onde você tinha? Quer dizer, a influência persa, que é subestimada pelos judeus, na ideia de Messias, de juízo final, Espírito Santo, tudo isso já estava na religião dos zoroastrianos, antes do cristianismo. Agora, o que importa pra gente? A gente pensar assim, ó, agora no cristianismo. Leozinho, fala um pouquinho, porque já está dando tempo aqui, me fala um pouquinho do período pré-cristão, quer dizer, como que um Jesus aparece, um rabino, tá bom? E em que contexto ele estava? Lembrem, alunos, vocês assistem o filme Natal, sabe, com a família lá no Natal, a coisa toda, né? Aparece centros romanos, não é? Qual era a situação daquele povo? Eles eram um povo sério. Vocês entendem a situação daquele povo? Existia um rei fantoche de Roma, algumas pessoas entendem que era um povo parcialmente corrupto, né? Então, nesse cenário, Jesus é não só ele, como outros grandes Viu, Charles? Você estava falando
do Agostinho, né? Você sabe, na doutrina cristã, é, tem uma passagem que o Agostinho diz assim, né? Mas fazendo uma crítica, na verdade, né? Ele diz assim que hoje em dia, qualquer pessoa que acha que sabe ler alguma coisa das línguas antigas pode fazer uma tradução, fazendo da Vulgata, né? E outras traduções que estavam surgindo na época. Ele dizia assim, qualquer um que agora aprende a ler umas letras, ele fala desse jeito, tá na doutrina cristã isso dele. Alguns que aprendem algumas letras, né? Acredita que já pode fazer traduções, né? Então, assim, para vocês verem que na época existia esses textos, né? Que claro que veio anterior, né? Agostinho era do século V já, né? A gente tem toda a questão de Nicena, por exemplo, né? Teve as discussões, o próprio Eusébio, por exemplo, de Cesareia, não sei se vocês sabem, mas assim, ele quase foi expulso, né? Se não foi, na verdade, da igreja, que hoje o pessoal fala assim, nossa, mas ele escreveu Eclesiastes. Ele escreveu vários livros, vários, né? Eu conheço dois que é a questão da igreja, a história da igreja, né? E tem o outro que é a história de Constantino, tá? O restante deles, os livros dele, como ele era muito próximo dos gnósticos, né? E ele era ariano na época, porque a área era uma teoria, né, sobre a questão do corpo de Jesus, né? Os arianos e os... qual que era o outro? Os... Não tem nada a ver com o Mariano Não tem... Não, por favor. Não, obrigado, Charles, obrigado. É que eu... É que eu falo da história e vou esquecendo desses detalhes, né? E nem dos arianos indianos também, tá? O nome dele era Ário. O nome do sujeito era Ário. Signo de ar. Não, ele era Ário. O nome dele era Ário. Ainda bem que você explicou, porque eu estava pensando nos arianos Não, indianos. não. Era o nome dele. O nome dele era Ário. Como você tinha o Jerônimo. Como você tinha o Jerônimo na época, né? A Carol fez uma boa pergunta. Oi? Muito bom, Carol. Carol falou, eu já vi mencionar que a palavra homossexualismo não tem de fato tradução na Bíblia real, mas não sei se é verdade, se está correto. Então, em nenhum momento é impossível que o povo de Jesus, a língua da época dele, tenha dito, não pode homossexual, porque não existia esse termo. O que existia era um comportamento que a gente poderia traduzir, quer ver, como um comportamento... Contrário à natureza, à natureza humana. Isso, mas tinha um outro termo, tinha um termo específico que a gente pode traduzir, não é vulgar, é um termo assim, não é de sodomia também, tem um termo específico que é a melhor tradução, como se fosse uma base, assim, uma putaria, mas tem uma palavra específica que é a melhor tradução possível. Isso não necessariamente está vinculado à questão da homossexualidade. Não quer dizer, eu acredito, povos antigos tinham certas restrições com algumas coisas também, não era tudo como a gente pensa, não. Então, assim, mesmo os gregos, que muitas vezes são usados de forma assim, como exemplo, os gregos tinham certas regras pro ato, né? Mas, assim, o que eles estavam chamando, provavelmente eram surubas, coisas do gênero, assim. Que os gregos faziam muito, né? Assim, fazer. E não usar o meio natural. Isso, inclusive, Jefferson, o sexo por prazer, ele é pecaminoso. Né? O ter prazer durante o ato sexual cristão não é pecado. Fazer por prazer é pecado. Você deve, alunos, no caso, pelo menos no entendimento, você deve, diante cristão, você faz para a reprodução. Deus dá o prazer para você saber da importância daquele momento. Mas por isso que sexo anal é proibido. Sexo oral, na orelha, embaixo do braço, não pode, alunos. Não pode não, é? Não reproduz. Puxa. Não reproduz. Essa a ideia, quando você não age dessa forma, aí sim é uma interpretação que você perverteria. Não há uma série de regras, o sexo no casamento. Eles eram perversos, né, professor? Ninguém vai pro céu. É uma perversão. É uma perversão. Freud tem momentos freudianos. Que não é perversão freudiana, inclusive. Mas tudo bem. Orgias. Lá no Antigo Testamento, no Gênesis, quando a cidade de Sodoma e Gomorra vai ser destruída, quando os anjos entram dentro da casa de Ló, os homens da cidade querem se deitar com os anjos. E
a perversidade humana já vem desde aquela época, desde a Torre de Babel, na verdade. Você sabe que esse deitado era Naquela época, de fato, era perverso, né? Porque a depravação era tamanha que eles queriam se deitar com os anjos, no sentido de sexo mesmo, como Jefferson mas você colocou. sabe, amiguinhos, que a Agora tem que dar uma amenizada agora, então, se a gente for ver aqui é nos orgias, nossos tempos, isso. né? Você sabe, Alunis, a colega falou orgias, mas é um outro, orgia é bom, mas ainda é um outro termo. Mas você sabe que se deitar não tinha uma conotação talvez homossexual, Alunis. Era porque assim, se tinha uma divindade muito popular na época, que era o Baal. Né? Não é à toa que até aparece depois demonizado Baal é o príncipe dos céus. E aí num trocadilho fonético, os hebreus chamaram de Beelzebub, que é o príncipe das músicas, que era um trocadilho, né? O Baal era uma divindade muito popular, tão popular que ela concorria com Yahvé. Inclusive, muitos cânticos de Yahvé são fato, plágio de cantos do fato do Deus Baal, tá bom? O Baal, ele era como se fosse o épico. E esse Deus era muito popular. E os sacerdotes desse Deus, eles raspavam o cabelo. Inclusive, guardem isso, isso vai ser importante no futuro. E eles deitavam juntos, os homens. Muitas vezes, quando vinha a chuva fecundava esses homens, porque o Deus gozava na terra e a terra ela dava frutos. Então, talvez a crítica, esse episódio do Ló, por exemplo, ele é tardio, Jefferson. Quem escreveu não escreveu na época do Ló, perdão, escreveu muito tempo depois. E essa pessoa escreveu com a influência da época dela. Então, talvez a influência da época dela tenha determinado uma interpretação no texto ali que condena, por exemplo, práticas orgiásticas. Não tem necessariamente a ver com a homossexualidade. No caso seria Moisés. Não entendi, Jefferson, perdão. No caso seria o escritor do Gênesis seria Moisés. Não, Moisés não escreveu livros. Deixa isso pra lá. Sobre a própria morte. Eu não vi agora. Não tem como. Isso é uma tradição. Isso é uma atribuída ao Moisés. Não que não possa ter um código oral, não tem problema nenhum. Mas a compilação dos textos não é dele. Provavelmente é tardio e é bem depois, é bem posterior. Bem posterior. Boa parte dos personagens como Ló, Adão, Abraão, provavelmente são personagens mitológicos. Isso quer dizer, podem até ter sido baseados em Jacó, podem Isaac, podem até ter sido baseados em figuras históricas. Mas o Noé, provavelmente são personagens que foram criados para uma função narrativa. Desde o Davi, Jesus, os personagens que nós sabemos que provavelmente são históricos. Que dá pra saber, né? O Noé, na verdade, era o Gilgamesh, né? Era a história da Babilônia, né? Do grande... O nome dele, Guinho, porque tem a ver com a história dele. Ou Jacó, por exemplo, que é filho de uma perna no combate, né? Tem a ver com o nome. Esses personagens foram criados, alunos. Eu tenho uma hipótese, agora teológica, em momento que o professor ficou em ideia com vocês aqui. Eu defendo uma hipótese, o Leozinho sabe, que o José do Egito é o Davi. Possível. O José do Egito foi uma interpretação mitológica das Escrituras. Até porque no Egito você não tem nenhuma história que... E os egípcios eram obsessivos com escritas, né? Mas não há nada no Egito escrito, né? Inclusive se questiona, por exemplo, a própria saída. Isso daí deixa pra lá, isso aí a gente vê depois, porque daqui a pouco nós vamos dizer pra vocês que Moisés nem era judeu, né? Mas tudo bem, isso é outra interpretação. Vai terminar em 10 minutinhos, Léo. Você não quer só matar o... eu ia perguntar, pergunta, por favor. Não, só falei 10 minutos mesmo. Isso. Leozinho, só monta um pouquinho, já foi muito. Não, eu também falei, pode falar. Né? Eu acho assim que para conhecer bem, né, pelo menos o cristianismo, né, eu acho que ler os pais da igreja, eu acho que eles são os melhores, assim. Claro que você pode... Eu acho que eu estava comentando com o Charles, por exemplo, eu li algumas versões, tem a versão lá, por exemplo, do próprio... como é que eu falei lá? Do Eclesiastes, nossa, viajei agora, da história da igreja, né? Que nem é a história da igreja, é a história de um período da igreja, né? Que é o... Como é que eu falei, gente? Lembra aí, Charles? Da história da igreja, Eclesiásticas, a história da igreja eclesiástica antiga, Foi banido lá, queimado. Não chegou a ser tudo isso. Não, calma. Não, calma. Não. Ele é o... Como é que tá? É o pai da igreja também que escreveu sobre
a história da igreja, uma parte da história da igreja. Não, nossa, Lutero é século XVI. Flávio Josefo? Não, José é século I, peraí. Eu tô perdidinho aí, ó. Eu não sei quem que pode ser aí. Tá? A Clemente. Clemente é um dos pais da igreja, inclusive. Que história eclesiástica, ó. Eusébio de Cesareia, que ele foi quase expulso. Ele foi expulso, mas depois ele foi readmitido, a verdade é essa. Né? Ele teve um problema, que ele era ariano. Os padres sabiam na época, que ele era padre também, né? Mas os presbíteros, os bispos da época sabiam que ele era ariano. Ele fez uma confusão no concílio de Nicéia, mas depois ele foi admitido. Né? Inclusive ele escreveu muitos livros, e os livros deles sumiram, né? Com os livros dele, tá? Oi? Ah, bom, bastante. Sim, sim. Isso. O próprio Orígenes, por exemplo, né? O próprio Orígenes também tem vários textos que sumiram. Aqui, por exemplo, nessa história eclesiástica, né? Que tem diversas... Tem a patrística, por exemplo, que eu gosto bastante também. Eu gosto de ver as versões, né? O que acontece, na verdade? Tem versões, por exemplo, esse daqui, né? Dessa tradução aqui, essa tradução, que você pega, eles são muito fiéis ao grego. Então, por exemplo, eles usam a expressão Hades e não inferno, porque era uma expressão bastante grega na época, e era um inferno era algo que se dizia de submundo. Você pega as novas traduções, por exemplo, as novas traduções eles tiram a expressão Hades, para não dar questão do grego, né? E coloca inferno. Né? Que inferno e Hades não tem nada a ver no sentido grego, até porque é submundo, né? E o inferno para o cristão é diferente do Hades, por exemplo, tá? Mas eles usam a expressão, inclusive quando você pega os textos antigos dos pais da igreja, que eles fazem as traduções, você fala, não, mas tem alguma coisa errada aqui, porque assim, a tradução que nós temos hoje não tem nada a ver com a tradução que ele usou, que é muito interessante isso, né? E eles aqui vêm... isso. Grandes teólogos, o cristianismo deixa de ser uma religião de Coríntia e passa a ser uma religião de São Paulo. Começa a ser tipo, todo mundo assim, intelectual, todo mundo mora no jardim, começa a ser uma religião de elite. E aí então começam a surgir. Palmeiras. Palmeiras também, em Perdizes, começa a ser Corinthians, ser uma religião popular e vira uma religião. E aí esses teólogos, vocês são mais refinados. Sim, bem mais. Olha, se você pensar em Orígenes era um filósofo da época, extremamente, assim, bem visto, inclusive, não só pelos pais da igreja, por alguns. Não é por todos, não. Né? É lógico, né? A gente não é obrigado a gostar de todo mundo, né? Tá. Pode, pra gente... Jesus nasceu num lugar, amigos, onde os comandos comandavam e o mundo estava sob os pés do mundo. Então o povo dele era um povo servil, servo, escravo, de certa forma, escravo dos romanos. Dentro daquele povo existiam fragmentações, segmentações que o Leozinho falou. Você tinha, por exemplo, os fariseus, que eram sacerdotes, amigos, que levaram a fama de serem, você fala, seu fariseu, você fala mal de alguém, mas eram os caras mais gente fina. Provavelmente Jesus foi influenciado pelos fariseus. É que eles batiam papo com Jesus, que nem eu e o Leozinho com vocês aqui. Tem professor da USP, vocês acham que eles iam trocar ideia com um aluno? Nem comigo, com o Léo, eles falaram, não, porque eu sou pós-doutor em Harvard. Eles não querem falar com ninguém. Os fariseus trocavam ideia com os alunos, com Jesus, com os caras do povão, os Corinthians. Eles chegavam e trocavam ideia. Os fariseus tinham o hábito de dialogar, só que eles eram muito influenciados pela tradição grega. Os saduceus, era um outro grupo, da onde o Caifás é o mais famoso, personagem histórico também, que eram a elite. Esses eram os Parmeira, né? Estavam em Perdizes, né? Esses caras, alunos, eles não aceitavam o estrangeirismo dos outros povos. Então eles não aceitavam a ideia do Messias.
Acabem com essa ideia que a Velho Testamento conta tudo o que vai acontecer com Jesus. Gente, não é isso. Os fariseus, os saduceus não acreditavam no Messias, falavam isso é coisa de estrangeiro. Não acreditavam em anjo, isso é coisa de estrangeiro. Paulo tem até uma 4 minutos. não acreditavam na ressurreição, não acreditavam nos saduceus. Então, assim, Tem que falar assim pra ele. você tinha os zelotas, que eram tipo um grupo armado, não sei se o grupo abre aspas, vai, resistência, A milícia. terrorismo, A milícia. zelotas, entendeu? Um chamado zelota, embora discorde, era o pessoal armado. Você tinha os essênios, que eram os judeus mais orientalistas, que eram avessos eles eram muito próximos do Oriente, e eram críticos também da influência ocidental, das roupas, dos alimentos. É muito provável. Eles eram os Amisha. Isso, tem influência desses É caras. isso. Então, Se afastaram. a época de Jesus era uma época fragmentada. Não era que todo mundo concordava, que todo mundo tinha o mesmo texto e concordava que ia chegar o Messias, Salvador. Não é verdade. Gente, não é verdade. Existia uma profusão de interpretações. E aí, nesse cenário, dominado pelos romanos, com o rei fantoche, com o pai desse rei que fez 2 minutos. estavam todo mundo desempregado, depois acabaram as construções, surge esse rabino. Num período onde surgiram vários rabinos, Gamaliel, Akiba, Hillel, historicamente próximos, e ele vem com um ensinamento ali que chama atenção. Tinha um outro que surgiu na época. Tinha um outro que surgiu na época dele também, que eu esqueci o nome agora, né? Você lembra, Charles? Hillel, Akiba, Fazia milagres também, que fazia curas, tinha que fazer curas. Por isso que eles criticavam, os judeus criticavam, né? E achavam que Jesus tinha bastante. O Tiago pergunta, e a família de Jesus pertencia a qual dessas? Então, depende de que família que ele está falando. Isso a gente pode deixar para a próxima aula. Porque família é uma coisa complicada. Como se dizia Freud, né? Como se dizia Freud. Depende do texto que você pegar, né, Charles? Se você pegar Marcos, nem tem família. Mas eu acho Jesus provavelmente influenciado pelos essênios, indiretamente por meio de João Batista. E eu acho que os fariseus influenciaram muito Jesus também. Vamos lá, pessoal, tá terminando, tá? Senão a gente vai acabar. Tchau, beijo, tchau. Tchau, tchau, pessoal, tchau. Até semana que vem, hein? Discute mais, hein? Tá? Tchau. Até amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Beijo. Beijo, tchau. Beijo. Doce, tchau, tchau, pessoal. Tchau. Eli, beijo. Beijo, beijo, boa noite. Boa noite, pessoal.